A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos, a paz de Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar, que você tenha um dia, uma tarde e uma noite maravilhosos em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Ele me trouxe uma palavra e eu quero trazer essa palavra aqui para vocês. A palavra do Senhor se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E quando ele fala isso, não vos conformeis com este mundo, nós temos que entender que a gente não tem que se conformar com várias coisas. Você que serve ao Senhor, você que busca a Deus, você não pode se converter, Você não pode, você que serve ao Senhor, você não pode se conformar com as coisas que estão acontecendo. Se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, se você busca o Senhor, se você deixa de fazer coisas que te agradam para fazer a vontade de Deus, você não pode se conformar. Se conformar é diferente de se contentar. Nós temos que nos contentar com tudo aquilo que Deus nos abençoou, né? O que isso quer dizer? Significa que a gente não pode ficar reclamando o tempo inteiro, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque tem pessoas que elas se conformam, mas elas não se contentam. E tem que ser ao contrário. Nós temos que nos contentar, mas nós não temos que nos conformar. Nós temos que nos contentar com o que Deus abençoa, né? Por quê? Porque senão nós vamos ser ingratos. E todo aquele que é ingrato, ele não agrada ao Senhor, né? Então nós temos que ser gratos a Deus. Senhor, obrigada pelo pão, obrigada pelo emprego, obrigada pela minha família. Mas você não pode se conformar em viver a mediocridade, sabe? Viver o médio, viver o pouco. Você não pode se conformar em o teu filho não estar na presença do Senhor, o teu esposo não estar na presença do Senhor. Você não pode se conformar e ir no mercado e quando você passar no caixa, ao invés de você ficar olhando para o que você pegou, você fica olhando para a caixa registradora, o computador que está passando. E quando chegar a um certo ponto, você fala, porque eu não tenho mais esse dinheiro. Isso você não pode se conformar. Antes de ir ao mercado, você tem que falar, Senhor, eu não me conformo, Pai, de ter que ir no mercado e não pegar aquilo que eu quero, mas pegar aquilo que o dinheiro dá. Eu não me conformo. Eu vou ir e vou pegar o melhor. Eu vou ir e vou viver o melhor, porque a palavra do Senhor, a Bíblia fala isso, ó. Olha só o que eu estou falando, isso é uma chave para você abrir coisas, para você viver coisas que outrora você não vivia. Porque o que eu estou falando é o que a Bíblia fala. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos contentar com tudo. Paulo já fala isso. Só que no capítulo 12 do livro de Romanos, do verso 2, fala assim, ó, não se conformem com este mundo. Você não pode se conformar. Por quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação? Já diz, voltar, né? Eu estou voltando para trás. Eu tenho que fazer de novo, mas é algo novo. Renovação. Fazer de novo algo novo com atitude. Ação, atitude. Por isso que ele fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que tem pessoas que elas vão passar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos na presença do Senhor? Pode perceber que as pessoas, muitas das vezes, elas usam as mesmas roupas, elas usam o mesmo corte de cabelo, com aquelas roupas que você olha e você fala, é triste, mas parece que essa roupa veio do museu, diante da antiguidade. Eu não estou falando aqui porque tem pessoas que gostam da moda vintage, né? Que gostam das coisas antigas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando daquelas pessoas que não é que elas gostam daquela situação,
é porque elas não têm condições de sair daquela situação. Mas por quê? Por causa da palavra. Quando você se conforma em viver coisas, entende uma coisa, a palavra do Senhor fala assim, ó, o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, se o que está ligado na terra, se você se conforma em você ir no mercado, ir lá, e ao invés de você comprar o que você quer, poxa, eu vou dar um exemplo, eu quero pegar a bolacha Traquinas, eu tenho que pegar mais barato. Eu quero pegar o café Melita, eu tenho que pegar o café mais barato. Eu quero pegar o arroz Camil, eu tenho que pegar aquele da promoção. Por quê? Porque senão eu não consigo comprar tudo que eu estou precisando. Se você se conforma, mas graças a Deus, pelo menos eu tenho. Eu não estou falando que você tem que reclamar, chegar gritando, muito pelo contrário. Porque quem somos nós diante de Deus? Só que quando você se conforma com uma situação, olha lá, olha o destravamento que a palavra do Senhor fala. Jesus, ele fala assim, o que está ligado na terra, está ligado no céu, né? Quando está ligado na terra, está ligado no céu. Se a gente vai lá e se conforma e chega no mercado, olha, hoje eu só consigo comprar salsicha. Já tem um mês que eu estou comendo salsicha. Eu não aguento mais comer salsicha, mas glória a Deus que Deus está me dando. Não, Senhor, eu não me conformo não, Pai. Olha, Senhor, muito obrigado pelas condições que o Senhor me dá, mas eu não me conformo não em comer salsicha o tempo inteiro. Eu não estou falando que isso é algo de bom ou de ruim, não, eu estou falando de gosto. Às vezes você fala assim, eu estou comendo isso aqui porque é o que eu tenho para comer. Não é o meu gosto, não é a minha vontade. Eu quero chegar num restaurante, poder comer o que eu quero chegar no restaurante e olhar o que eu desejo, não olhar o preço. Não pegar um prato mais barato, não ir no mercado e comprar um negócio mais barato, comer o ovo, porque a salsicha, porque a carne, porque isso, não. Aí às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas a gente não pode buscar as coisas, a gente tem que buscar as coisas do alto. Claro, mas a gente vive na terra. Enquanto você viver na terra, você quer comer o melhor da terra ou você quer comer o pior da terra? Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 19, a palavra do Senhor diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ei, Deus quer que nós venhamos comer o melhor da terra. Só que nós não podemos nos conformar em viver o médio. Não, tá bom, é desse jeito. Porque eu acho que não é. Ei, a vontade do Senhor é que nós venhamos viver o melhor. A palavra de Deus fala isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então você que serve ao Senhor, não se contente em viver coisas poucas, viver coisas médias, viver o natural. Jesus Cristo não é natural. Deus não é natural. Todo aquele que serve a Deus não é natural. Só você olhar todos os que passaram. Todos os que passaram não eram naturais. Não faziam coisas naturais. Então por que na nossa vez você vai se conformar? Não, porque tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. Não, muito pelo contrário. O Senhor quer... Eu volto lá, a palavra do Senhor fala o quê? O que está ligado na terra, está ligado no céu. Se está ligado na terra, você fala assim, ai Senhor, obrigada Pai pelo pão, obrigada, né, que eu sei que não tem o ovo para me colocar no pão, mas está tudo certo, tá? Obrigada. Você pode falar isso, mas não fica só com isso, porque sabe qual é o problema? Não é você falar isso, é você falar isso, mas você ficar depois reclamando, porque não tenho o que comer, porque o que eu gosto não tem, porque isso, porque aquilo, ao invés de você falar assim, Senhor, eu não tenho o que eu gostaria, obrigada pelo que eu tenho, mas eu não me conformo em não ter o que eu gostaria, porque tem muitas pessoas que não servem ao Senhor, que fazem coisas erradas e comem o melhor. Por que eu não posso comer o melhor? Por que eu não posso comer o melhor? Porque é justo, Senhor, um filho do Senhor comer o pior e aquele que faz tudo de errado comer o melhor? Claro que não. Mas quando você se conforma, quando você não muda a tua mente,
Porque o problema das pessoas é a mente. Tem que ser mudada a mente, porque uma vez que a mente não é mudada, a pessoa ela pode ganhar na loteria hoje, vai passar um tempo, ela vai perder. Sabe por quê? Porque ela não transformou a mente. Uma vez que a mente não é transformada, nada acontece. Por quê? Porque Deus, Ele fala assim, a palavra do Senhor fala, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu faço as coisas de homem. O que ele está querendo dizer? A palavra do Senhor está querendo dizer assim, ó, quando você era jovem, você poderia errar, poderia falhar, você poderia... Quando você não sabia, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você sabe, a partir do momento que te ensinam, você não faz se você não quiser. Tem pessoas que a gente fala assim, ó, não trava as tuas bênçãos, né? Não trava as tuas bênçãos, vai lá, pede perdão, vai lá, seja amiga das pessoas, vai lá. A pessoa vai lá e faz o quê? Ela escuta, mas é a mesma coisa que nada acontecer. O que ele está falando? Ó? A gente não deve se conformar com este mundo. A gente não deve se conformar, a gente tem que transformar a nossa mente para a gente poder viver aqui o melhor. Para você viver aqui nessa terra o melhor que possa fazer. Porque Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer que a gente venha experimentar a vontade dEle. A vontade do Senhor ela não é comum, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é comum? Não é normal, qualquer um. Não é. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tem pessoas que não vivem isso por causa que não transformam a mente. Tem pessoas que não vivem isso porque, na verdade, elas estão olhando para a religiosidade. Porque falaram que não pode, porque se conquistar, ela vai para o inferno, porque isso, porque aquilo, ao invés de ler a Bíblia. Pô, a Bíblia é o manual de sobrevivência de todas as pessoas. É o manual de sobrevivência, é o manual de salvação, né? Então, uma vez que você vai lá e não se conforma, como a palavra do Senhor fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma a tua mente. Para que eu vou transformar a minha mente? Para tu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Poxa, vamos lá. Se a nossa vontade, se o nosso eu, a gente às vezes acha, meu Deus, é maravilhoso, quem dirá a vontade de Deus? Se às vezes pessoas te agradam e você fala, caramba, que legal, fulano é tão bom, ele me agradou tanto que eu queria. Imagine a vontade de Deus. Então tem coisas que se a gente não vai lá e não, opa, peraí, eu quero, eu preciso. Sabe por quê? Porque olha o que eu vou te dizer. Porque a palavra do Senhor diz que tem pessoas que elas falam como se Jesus fosse um cara comum, como se Deus fosse... não, Deus não vai me dar, não. Tem pessoas que acham que a força do braço dela, não, eu vou trabalhar, eu vou conquistar com a força do meu braço. Aí Deus fala assim, tudo bem, então se esforça, não tem problema, mas o que eu tenho para você é muito melhor. Tu vai se esforçar menos, trabalhar menos e ganhar mais. Olha o que a palavra do Senhor fala, livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 16. Fala assim, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó, uma vez que você conhece a vontade de Deus, uma vez que você procura buscar a presença dele, procura conhecer ele, procura ali se encher dele, né? Porque Jesus, Deus é rico em misericórdia. Tem gente que fica, porque Jesus,
se fez pobre. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. E lá no céu não é nada comum, não. A palavra do Senhor diz que no céu as ruas são de ouro, né? As ruas todas de ouro. Lá não tem casa, lá é mansões celestiais. Então não se conforma, não se conforma em viver coisas medianas, em viver o pouco, aí olhar para aquele que conquistou, que teve fé, né? Que teve fé, que conquistou as coisas e ficar, tá errado isso aí tá errado, por que ele tá vivendo e eu não? Pô, mas tu não é que tu tá se conformando, tu tá reclamando. Quando você vai lá e fala assim, Senhor, é justo isso, Pai, eu te busco, eu te sigo, eu faço a tua vontade. Eu não me conformo, Pai, em não ter um esposo, eu não me conformo em não ter uma esposa, eu não me conformo em não comer o melhor da terra, eu não me conformo em não ter um filho, eu não me conformo em ter uma casa boa, eu não me conformo. Mas você ir lá e fazer as coisas acontecer. Não ir lá e ficar com a mão embaixo do braço. Ou só reclamando. Por quê? Porque tem que ter uma atitude nossa. E qual é a nossa atitude? Transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos que transformar a nossa mente. Se a gente não transforma aqui, as coisas não mudam aqui, as coisas não mudam aqui, as coisas não mudam aqui. Tudo primeiro tem que vir daqui. Tudo, entendeu? Tudo você tem que primeiro, a transformação tem que vir aqui. Se a transformação não acontecer aqui, nada acontece. Já ouviu aquela frase? Nada muda quando ninguém muda? Quando uma pessoa muda, ela começa a mudar todos. Mas tem que ter atitude, né? A pessoa tem que ir lá e falar, peraí, eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar. Eu não posso me conformar com este mundo, com as coisas. Eu não posso me conformar em ter que ir no mercado e pegar o mais barato. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada pelas condições que o Senhor me deu. Mas eu não me conformo, Senhor, em ter que ir no mercado e comprar o mais barato, meu filho querer uma bolacha, eu querer comer um bolo, um negócio, eu não tenho dinheiro, eu não me conformo, Senhor, porque eu te sigo, eu te busco, eu sou fiel. Não é reclamar, é mudar a oração. Tá entendendo? Não é ficar, tá errado isso, por que isso, por que aquilo, não. Senhor, obrigada pelo que o Senhor me deu. Eu me contento, mas eu não me conformo. Eu me contento pelas coisas que o Senhor está proporcionando, mas eu não me conformo de viver, porque a palavra do Senhor diz, lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiser e me ouvir, eu tenho certeza que se você começar a ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz do Senhor, ser fiel a Deus, as coisas vão mudar. Você não vai mais viver o médio, o pequenininho, ter que ir num lugar e pegar, olhar o cardápio, olhar o valor, não olhar o que você quer comer. Caramba, eu queria comer um salmão, mas se eu comer um salmão, eu não consigo pagar 2 pratos que eu tenho que pagar. Então nós vamos aqui comer o frango, que é o mais barato. Não. Deus, Ele quer que a gente venha experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Tu acha que a vontade de Deus não é deixar você ir no melhor restaurante, comer o melhor? Você ir lá e escolher o que você quer comer? Você ir lá e comprar o que você quer comprar? Você ir numa loja, levar o seu filho, a sua filha, e pega aí os brinquedos, pega o que você quer. Pô, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente venha, o povo dEle, venha viver o melhor da terra. Venha comer o melhor da terra. Então é isso que Ele está falando, ó. Depois que você vai lá, né, começa a buscar a Ele, o Espírito Santo, começa ali a conhecer a palavra do Senhor, pra quê? Pra gente compreender, começar a compreender. Por que tem gente que ela não consegue viver coisas grandiosas? Porque ela não conhece de verdade a Deus.
ela conhece aquilo que ensinaram, aquela coisa rasinha, aquele negocinho de que não, porque Jesus, sabe como é que é? Não, porque Jesus, ele vai fazer o melhor, mas olha, Jesus, ele faz coisas boas, só que ele só faz, tem um monte de série aí, que a gente vê um Jesus comum, normal, e não é não, gente. Jesus não era comum, não. Jesus não era normal, não. Jesus não era um homem natural. Ele se tornou, olha só que coisa linda, ele se transformou em um homem natural. Metade, a palavra do Senhor fala isso, ele era metade homem, né? E metade Deus, mas ele tirou dele a glória. Olha que coisa linda. Só para nós estarmos aqui vivendo melhor. Olha que lindo, olha que Jesus, olha o que Deus fez por nós, para a gente viver o melhor aqui nessa terra. Então não se conforma em viver coisas poucas, não se conforma em ter que andar de ônibus, sabe? Não é que você tem que ficar reclamando o tempo inteiro, também quer saber, não vou mais. Não é fazer loucuras, mas é fazer, sabe o que agrada a Deus? Sabe o que agrada a Deus depois de fé? É obediência. Seja obediente ao Senhor. Porque quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece a Deus, você vai viver coisas grandes. Todas as vezes que você decide honrar a Deus em tudo, Ele vai sempre preparar o melhor para mim e para você. Ele sempre prepara. Todas as vezes que eu e você decidirmos honrar a Deus, Ele sempre vai preparar o melhor, como a palavra do Senhor diz. Ora, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Conhecer o amor de Cristo. Então se esforce para conhecer a Deus. Não somente que você aprende na igreja. Quando você chegar na sua casa, pegue a Bíblia, leia. É uma palavra difícil, procura no Google. Se esforça, leia, escute palavras, porque a fé ela vem pelo ouvir. Para você começar a conhecer mais profundidade ali a Deus. Porque olha o que a palavra fala, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus. Gente, se a gente aqui na terra, a gente às vezes ganha um presente que você quer, você fica todo feliz, você fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Imagine receber a plenitude de Deus. Gente, não tem palavra, não tem comparação, não tem nada. Por isso que ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que é infinitamente mais? Não tem início e não tem fim. Infinitamente mais. Ele fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então pensa numa coisa, se tu fala assim, se tu pensa assim, caramba, eu quero o homem dos meus sonhos, é um Brad Pitt, é um Tom Cruise. O homem fala, eu quero a mulher dos meros sonhos, a Gisele Bündchen e a Juliana Paz. Aí Deus fala assim, eu tenho o melhor, aí você pode falar assim, onde que tem melhor? Deus tem o melhor, além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe aquilo que tu sempre até mesmo quis, mas tu nunca pensou? Ou senão tu fala assim, não, isso é demais, eu acho que nem existe isso. Aí Deus fala assim, existe, e eu posso te provar, porque é além do que você imaginou. Às vezes você fala assim, poxa, eu tenho o sonho de ter um carro bom, de ter uma casa boa. Aí Deus fala assim, o teu sonho é esse? O meu é melhor, vou te dar uma mansão, eu vou te dar coisas que você nem imagina, porque a palavra de Deus fala isso. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente mais, abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por que ele está falando isso daqui? Porque tem pessoas que, olha só, tem pessoas que elas só confiam que Deus pode fazer algo pequenininho.
Tem pessoas que só confiam que Deus pode fazer, Deus só pode dar uma casa com 2 quartos. Estou dando um exemplo. Tem pessoas que pensam que Deus pode só te dar um emprego. Tem pessoas que acham que Deus pode só dar uma melhorada no teu relacionamento. Deus fala, além do que você pede, do que você pensa, segundo o poder que em nós opera. Tu confia demais, tu crê demais, tu busca demais, mais você vai ter. É mais ou menos, eu não confio muito. É o mediano, porque segundo o poder que em nós opera. Quando a gente confia muito, ele se entrega muito. Quando a gente busca muito, ele se apresenta muito. Mas quando é pouco, quem dá pouco, quem planta pouco, recebe pouco. Quem planta muito, recebe muito. Você está entendendo? Por isso que Deus ele quer fazer coisas grandiosas. Aí você pode falar assim para mim, pastora, mas sabe o que é? Já foi muito tempo, já passou muito tempo, sabe? Eu acho que Deus não faz mais nada. Eu acho que eu não consigo casar mais, porque já aconteceu isso. Eu já tô velha, já não pode acontecer mais nada. Olha o que a palavra do Senhor diz, olha o que Deus quer fazer. Para terminar, livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco. Sabe o que Ele está querendo dizer? A palavra do Senhor diz assim, para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não importa o tempo que seja que passe, se Deus quiser, Ele faz tudo acontecer. Tem uma frase que ela é de um senhor chamado Lenin. Ele fala assim, tem décadas que nada acontece. E tem dias que décadas acontecem. Sabe o que ele está querendo dizer? A mesma coisa que Deus está falando. Quando eu quero, pode ser que décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pode ser que você nunca tenha vivido nada, até um certo ponto, até agora. E vai ter horas que Deus vai falar assim, então eu vou fazer décadas em um dia só. Porque quando Deus quer fazer, você não vê isso, uma loteria? Tem pessoas que falam assim, a minha vida inteira eu joguei. A minha vida toda eu joguei, eu nunca ganhei, mas ganhei agora. Por quê? Por causa disso. Há décadas que nada acontece, mas tem dias que décadas acontecem. Você está entendendo? Porque é isso que Deus ele quer. Ele quer que a gente venha viver aquilo que, às vezes você pode falar assim, poxa, mas nada está acontecendo na minha vida. Eu estou buscando, eu estou fazendo, eu estou me esforçando. Mas é o que a Bíblia fala. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Porque para Deus não importa o tempo. Se Ele quiser transformar a tua vida, Ele faz assim, Ele transforma. Se Ele quiser, Ele fala assim, vai lá e faz agora acontecer isso, tudo que ela quer. Vai lá e entrega para ela agora. Vai lá e faz na vida dele agora. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que nós pedimos e pensamos, porque Ele tem poder. Basta nós querermos. Basta nós desejarmos. Quando a gente serve a Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, começa a conhecer a vontade do Senhor, a gente começa a entender, né? Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer coisas, que você nem sonha. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra venha ter te fortalecido, te dado graça, glória, paz, tranquilidade, alegria, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa falar ao teu coração. Você que gostou dessa palavra, envia para pessoas, faça o ídolo do Senhor, envie essa palavra para outras pessoas, para elas se alegrarem na presença de Deus, ainda que elas não estejam, para elas quererem estar, porque não existe nada, não existe presença melhor do que estar na presença do Senhor. Fica com Deus, fica na paz, um beijo no teu coração e até mais.